contar uma história, eu vou contar minha história, como tudo começou, como foi que a capoeira na minha vida ela entrou. Foi ainda bem pequena, pelo irmão que me levou. Quando ouvi o berimbau, o meu corpo arrepiou. Foi naquele grande dia que tudo se transformou. Entendi que a capoeira era o meu grande amor. Hoje eu sou capoeira, capoeira sim eu sou. Agradeço meu irmão pela amizade e companhia na estrada dessa vida. Eu te faço essa cantiga, camará. Viva meu Deus, viva meu Deus, camará. E viva meu mestre, viva meu mestre, camará. E viva meu mano, viva meu mano, camará. E a capoeira, a capoeira, camará. Então, eu comecei aos 13 anos de idade. Sou de uma família da zona rural que foi para a cidade, de 10 irmãos. E através do meu irmão, que começou a capoeira na cidade por volta de 78, com os capoeiristas que iam de outros lugares para fazer apresentações. E aí em 80 chegou um mestre na cidade do Rio de Janeiro, o mestre César Sabatini, que fundou a academia, e esse meu irmão foi treinar com ele. E aí começou a levar os irmãos. Eu comecei em 83 com o mestre Sérgio Sabatini, que foi formado pelo mestre Valdir Salles, que formado pelo mestre Paulo Gomes, também do Rio de Janeiro. E chegou em Ubá e estruturou a capoeira, porque antes não tinha uma academia, um local para se treinar. E a partir dos anos 80, aí começou a se ter esse espaço para treinar capoeira. E com ele eu treinei até 1990. Foi quando o meu irmão, formado mestre, saiu e fundou o grupo, um grupo pra gente de capoeira, na casa dele, no espaço dele, chamado Grupo Guerreiros de Zumbi. E nós fomos treinar, os irmãos, juntos, todos juntos, que ele já era mestre, eu contramestra na época, e fomos treinar nesse espaço, com esse nome, Grupo Guerreiros de Zumbi. Só que a gente queria mais da capoeira, a gente queria buscar mais coisas em relação à capoeira. E nós conhecemos uma menina, uma aluna do Grupo Senzala, que foi aluna do mestre Tony Vargas, estava morando em Ubá e treinando com a gente. E ela falou, vamos conhecer o grupo, que vocês têm potencial para ir para o mundo, porque a capoeira que vocês têm, que vocês gostam, vocês podem ir muito longe. E aí meu irmão teve esse contato com o grupo e nós conseguimos o contato e filiar com o mestre Ramos, que é o mestre do Grupo Senzala, formado pelo mestre Peixinho. E em 92 nós oficializamos essa filiação com o mestre Ramos e estamos até hoje. E foi aí que começou realmente a minha trajetória dentro da capoeira. Porque antes a gente fazia capoeira como uma brincadeira, uma atividade, mas não buscando algo maior dentro da arte, sabe? Então, quando 92, nós já estávamos filiados, nós tiramos toda a graduação que tínhamos antes, colocamos corda branca
E nesse mesmo ano, o meu irmão e o outro meu irmão, que eram mestres, receberam a primeira graduação azul do Grupo Senzala, que é uma graduação imponente, né, de graduado, deixa de ser aluno, passa a ser graduado. Eles receberam essa graduação. Hoje, o meu marido, o Luiz Cláudio, era contramestre igual a mim, recebeu a corda laranja e eu fiquei sem receber corda nenhuma. E aí isso me tocou, né? Isso aí me marcou assim. Enquanto mulher, eu falei, poxa, por que que todos foram e eu fiquei? Eu falei assim, não, eu vou também. E aí, em 93, eu recebi minha graduação de corda laranja na cidade de Ubá, um primeiro grande evento que nós fizemos, que nunca teve um evento de capoeira como esse de 93, que foi um ônibus de São Paulo, um ônibus do Rio, um ônibus de Viçosa, um ônibus de Juiz de Fora. Então foi muita gente para esse evento. E na cidade nós somos o primeiro grupo a filiar com um grande grupo de capoeira. E nós fomos muito massacrados, criticados por a gente ter saído e buscado algo maior. Mas aí depois as pessoas entenderam, né? O porquê, né? Porque, como qualquer outra atividade, o ser humano não pode ficar parado, né? Estacionado. Ele tem que ir em busca de melhorias, né? De capacidade de buscar se qualificar. Então era isso que a gente queria. E aí, em 93, eu recebi a corda laranja na minha cidade. E nesse mesmo dia, incentivado pelo mestre Peixinho, que é um dos fundadores do Grupo Senzala, ele me cutucou se eu não ia ter um trabalho, se eu não ia começar a dar aula. E aí eu falei, pô, mestre, eu comecei, recebi a corda hoje. Ele, mas e o seu tempo de capoeira, ele não conta? Você pode começar um trabalho com criança para ajudar o seu irmão aqui na cidade. Foi aí que eu comecei um trabalho infantil e logo após um trabalho feminino. Porque a capoeira de Ubá ainda, até hoje, a gente ainda tenta buscar o público feminino para a prática da capoeira, para mostrar que a capoeira também é para ela, para esse público. E aí eu comecei esse trabalho infantil e feminino. Foi assim que começou. A mulher sempre esteve presente na prática da capoeira, né? As mulheres sempre estiveram presentes. Elas nunca tiveram visibilidades, né? Ou elas ficavam na organização dos eventos, ou elas ficavam no coro. Chegar perto de um instrumento como este aqui era muito difícil. Então nós tivemos que chegar com muita força, com muita vontade para poder conquistar espaços. E a dificuldade do machismo, que ele é estrutural e dentro da prática da capoeira, ele continua, ele não... hoje melhorou muito, porque muitos mestres entenderam a importância da mulher na capoeira. Como que a mulher, o nome por si só já diz, né? Capoeira é feminina. Então, a prática da mulher dentro da capoeira, ela é imprescindível, ela é importantíssima. Porque é trazer o ambiente acolhedor, o ambiente de mãe, de empoderamento, de sustentabilidade. Tudo está dentro da prática da capoeira, de família, né? Então, isso está envolto com a mulher na capoeira. De preservar esses aspectos de família, de respeito, né, de acolhimento. Tudo isso é uma prática da mulher. E a capoeira tem isso. A prática da capoeira, ela tem como objetivo promover isso, acolher, né, ser resistência e ter resiliência, que é mais do que uma mulher, né, ser resiliente na vida. Né? Então, é isso. Então, as mulheres, até os anos 80, 90, nós éramos concorrentes. Porque eles faziam com que nós tínhamos essa visão
de que nós éramos rivais dentro do universo da capoeira, que nós tínhamos que provar que uma era melhor do que a outra. E não existe isso, né? Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém dentro da prática da capoeira. Existem aqueles que se dedicam um pouco mais e que levam um pouco mais a arte um pouco mais sério. Mas dizer que um é melhor do que o outro, não, porque um complementa o outro, né? Na prática da capoeira, um capoeirista ele complementa o outro, né? Então a mulher, nos anos 80, tinha essa rivalidade, muita agressividade entre as mulheres. Por isso a necessidade dos eventos femininos começou a aparecer. Os eventos femininos, eles vieram para mostrar para nós mulheres, para que a gente pudesse se unir mais. Porque numa roda de capoeira, o que acontece numa roda de capoeira, acontece ali e acabou, né? Não tem que sair para fora. E os homens, eles são mais fiéis nesse sentido. Eles trocam, jogam, acabou, acabou. E as mulheres não. Elas tinham esse ímpeto de que me diminuiu, ou... Então isso veio e os eventos do feminino fortaleceu nesse sentido. E trouxe união para nós mulheres. E nos fortaleceram. E nós entendemos o poder de buscar equidade, respeito, né? De que nós juntas, nós somos muito mais fortes. Que a gente poderia transformar muita coisa. Então foi aí que os eventos contribuíram e que hoje muitas mulheres se formaram, muitas mulheres dão aulas de capoeiras, as que conduzem seus grupos de capoeira, né? A maioria das escolas estão em público feminino. Então nós só crescemos e só ganhamos com essa união, com essa empatia, com esse respeito mútuo entre nós. Na verdade, a minha relação não só com as mulheres, mas com os meus alunos, no geral, eles são muito mais, assim, acolhedores. E eu procuro ser muito humana. Olhar cada indivíduo como um ser individual mesmo, importante, único, né? O tratamento, às vezes, você o tratamento é igual. Igual depende, porque ninguém é igual a ninguém. Né? Entender cada um, as questões de cada aluno, quando a gente perceber que o aluno está com dificuldade, com problemas, a gente chegar a conversar. Então, eu procuro ser mais acolhedora com os meus alunos. O primeiro mestre, Sérgio Sabatini, ele era muito disciplinador. Então, eu aprendi a ser disciplinadora com ele. Então, a gente acaba, né, resgatando algumas coisas do mestre. Ele ajudou na minha família, com essa disciplina, ajudou a minha família a crescer, né? A família hoje é uma família unida. Não somos todos os 10, todos fizeram capoeira os 10, mas hoje nós somos 3 mestres de capoeira, 3 irmãos formados. Tem a minha filha que é professora, o meu sobrinho que é contramestre, então vários outros da família que praticam capoeira. Então ajudou a gente a união da família, né, nesse sentido. Com o mestre Ramos, que é o meu mestre desde então, que me formou, ele é muito humano também. Comigo, eu consigo conversar e a gente se entender, dele saber me ouvir, me ensinou muita coisa, sabe? E o profissionalismo da capoeira, o respeito pela arte, que ele tem demais da conta. O respeito pelo aquilo que você vive, que você está conduzindo, para você preservar, manter a ancestralidade, manter as tradições, tudo isso eu guardo com ele. E o mestre Peixinho, que se foi, que é o mestre do grupo, eu aprendi o poder que a arte tem, né? De demonstrar isso,
através dos treinos, da parte prática, de às vezes não precisar nem falar, só olhar, que era o que ele fazia. Muitas vezes ele não falava, ele só olhava e te mostrava onde você estava errando. Então tudo isso a gente vai aprendendo e vai construindo também junto com a nossa personalidade. A nossa família Ribeiro, ela foi importantíssimo para a capoeira, a construção da capoeira na cidade. Hoje nós temos políticas públicas para a capoeira na cidade. A capoeira está prestes a ser reconhecida como patrimônio municipal, porque foi aprovado com muita luta pelo Conselho do Patrimônio na cidade. Esse reconhecimento vai ser feito o estudo. Então a gente está conquistando. E mais ainda a cidade é uma cidade que eu falo que culturalmente ela é muito pobre, mas não de artes, porque nós temos grupos de teatros importantes, de dança, de capoeira, só que a população ela não valoriza, né? Porque é uma cidade industrial, de fábricas de móveis, né? Onde a preocupação dos empresários é formar seus filhos e investir em outros lugares e não investir na cultura. É muito difícil encontrar empresários que queiram investir na nossa arte. Eu vou destinar esse valor para a Secretaria de Cultura para que possa investir na arte, na cultura da cidade. Poucos. Então não tem esse papel do empresariado na cidade. E é uma cidade que tem dinheiro. É um empresariado que tem dinheiro. Então eu digo que a cidade é uma cidade que vive, a arte vive sim, porque tem muita coisa. Nós somos, tem outros grupos importantes na cidade e que movimentam a capoeira, mas que quando a gente chega para pedir apoio para a realização de eventos, muitas vezes a gente encontra a porta fechada. Então, hoje tem no município algumas políticas públicas com capoeira em projetos sociais, projeto da cultura. Está melhorando. Eu acredito que é com luta, né? Que a gente vai buscar o espaço e encontrar realmente esse papel. Eu costumo dizer que a gente tem uma grande dificuldade de manter a população preta, a população negra dentro da prática da capoeira. Eu não sei, pode ser um preconceito ainda existente de não se identificar com a arte, com a cultura, eu acho, com a prática da capoeira. Hoje a capoeira está muito embranquecida dentro da nossa cidade. Como eu falei antes, o mestre Luiz Cláudio, a gente conseguiu colocar ele na escola Quilombo lá, quilombola, e são poucos adeptos. E é um horário que é bom para todo mundo fazer, mas que é um horário após o término da aula. Então, terminou a aula, pode ficar para poder fazer a capoeira. E só que, graças a Deus, os poucos que tem são população preta. Nos bairros de periferia também, a gente encontra uma população negra fazendo a prática da capoeira. Mas mesmo assim ainda é pouco, ainda é reduzido. Eu trabalho muito em escola particular, porque eu sou professora de escolas. Eu trabalho na educação infantil com a capoeira. E a minha briga é colocar justamente a capoeira num ambiente escolar, dentro da educação infantil e do ensino fundamental 1, porque é ali que a gente vai despertar essa identidade cultural. Que eles possam se reconhecer enquanto população preta, parte dessa história, parte de tudo isso, dessa construção. Porque sai dali, já vão para outra, o ensino fundamental 2, com uma outra pensamento, com uma outra cabeça, podendo buscar capoeira em academias, em outros lugares.
Mas eu acredito que a capoeira ela precisa ser inserida nas escolas para que a gente possa trabalhar justamente isso, que a criança se reconheça, né? Enquanto parte da cultura, da capoeira, da identidade cultural do país. Então, essa cantiga, eu sempre de criança, eu sempre gostei de música. Eu queria ser músico, mas é uma família pobre, que não tinha condições de investir nisso, né? Eu trabalho desde os 9 anos de idade, que eu comecei como babá. E nunca pude aprender um instrumento. E a capoeira me fez me reconhecer enquanto, não vou dizer músico, mas tocadora, cantadora, compositora. Inclusive essa música foi composição minha de um CD que eu gravei de capoeira, né? Com músicas autorais, que a gente não é compositor igual muitos outros mestres que respiram e fazem uma música, mas a gente consegue fazer algumas cantigas que pode contribuir para a prática da capoeira no dia a dia. Então essa cantiga para esse CD, eu tinha o CD, várias músicas, e um dia e já tinha feito o projeto já tinha sido aprovado, e a gente estava prestes a gravar, e eu falei para minha filha assim, ixi, filha, não tem uma ladainha. Como que eu vou fazer um CD de capoeira sem uma ladainha? Aí eu falei, não posso. Aí ela, mãe, eu falei, não, minha filha, vou fazer uma ladainha. Precisa ter uma ladainha para introduzir o CD. Não posso fazer um CD de capoeira sem uma ladainha. Aí nós duas estavam, o pai dela estava dando aula, o mestre fiscal estava dando aula, e eu comecei. Vou fazer uma ladainha contando a minha história então, né? E aí foi assim que surgiu a cantiga, e ela me ajudou a compor. E o berimbau, eu me apaixonei por ele. Assim, eu sou fã do berimbau. Amo tocar. Não sou aquela tocadora, mas eu amo esse instrumento. Eu acho que ele mexe com a nossa mente, com a nossa alma, com a nossa ancestralidade. Tem algo que faz você viajar num tempo através do berimbau, através das cantigas. Então é isso. Vamos cantar mais um e tocar? Então bom. Essa cantiga eu fiz porque foi um desabafo. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. A roda minha alma é livre pra fazer o que quiser. Jogo em cima, jogo embaixo e jogo com muito axé. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Agradeço ao meu mestre por tudo que me ensinou a respeitar os velhos mestres, pois todos têm seu valor. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Toco o berimbau, o atabaque e o pandeiro, e através da capoeira eu conheço o mundo inteiro. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Se quiser me conhecer, não precisa perguntar. Vem pra roda, camarada, que vai me encontrar por lá. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Eu sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Essa música foi um desabafo. Eu fui num evento e já era professora, já tinha um trabalho na cidade. E
ninguém sabe, né, por aquilo que a gente passou para chegar onde a gente chegou. Então, qualquer história merece respeito. E aí, num evento, um mestre, eu estava com o meu mestre também, sentado, e eles estavam conversando, todo mundo conversando, e eu fiz uma pergunta para este mestre, porque ele foi formado por mestre Bimba, segundo ele. E eu fiz uma pergunta, perguntando qual era o papel da mulher na época do mestre Bimba. Como que a mulher, o que a mulher, se tinha mulher na capoeira, qual era o papel que a mulher se desempenhava dentro da academia do mestre Bimba. E ele me disse, varrer o salão e participar do samba de roda. Falei, não tinha mulher que fazia capoeira? Não, mulher não é para capoeira. Aí eu fiquei pensativa, né? Porque a história não é bem assim, né? E aí eles continuaram conversando, e ele e o meu mestre conversando, e eles falando de cantiga de caboclo. Eu não sou da religião do candomblé, mas eu respeito, mas eu não fui criada nessa religião. E aí eu perguntei, mas mestre, o que é cantiga de caboclo? E aí ele falou, por isso que mulher não é lá para capoeira. Mulher tem que ficar em casa fazendo comida. Aí eu falei assim, no fogão. Eu falei, por isso que eu deixei de pilotar fogão, para ser capoeirista. E ia, aí, só que aquilo que eu falei com você. Aí meu mestre me olhou. Aí eu fiquei quieta. E aí o meu mestre foi contar a história para ele. Que ele não podia agir daquela forma. Porque ele não me conhecia. E ele não sabia qual era o meu trabalho. E ele não sabia quem eu era. Que a obrigação dele como mestre era responder. E aí depois disso ele tentou se aproximar, conversar comigo. Mas ficou uma situação meio chata. E mesmo assim, ele estava vendendo um livro. E eu sou capoeirista, eu gosto de livros, eu gosto de colecionar. Eu comprei o livro dele. E na descrição do livro dele, ele colocou: numa casa não pode ter dois homens. Mestre Bimba, cadê você? Cadê você? No meu livro que eu comprei dele. E quando eu fui ver isso, eu fiquei muito triste, né? Por ele, por ter sido um mestre que dizia ter sido formado pelo mestre Bimba e um mestre da cultura popular, da capoeira. E por mim, por estar naquela situação. Aí fui para casa. E, por ironia do destino, eu estava varrendo casa e meu atabaque do lado. E eu varrendo casa. Aí eu lembrando dele, daquela situação, aí eu fiz o coro. Eu sou guerreira, sou mulher, larguei a vassoura e fui para o atabaque fazer a música. E fiz a música. No atabaque, larguei a vassoura e fiz a música. Então, eu aprendi que nem tudo que é negativo é negativo. A gente não pode trazer as coisas negativas para um lado ruim. Tem que tirar como um aprendizado, né? Ter isso como um aprendizado para você seguir em frente. E isso me deu força para seguir em frente também, né? E não aceitar mais nada que ninguém fale comigo da forma que ele falou. E nunca mais eu aceitei. Já aconteceu outras vezes? Já. Porque o machismo, ele está o tempo todo em volta da gente. O tempo todo ao nosso redor. E nós mulheres precisamos ter atitude quando isso acontecer.
Então, no jogo, quando a gente sentir que a gente está sendo agredida, desrespeitada, sai fora. Não sou obrigada a ficar na roda e jogar com quem eu não quero. Mesmo que seja um mestre. Não sou obrigada. E na música, a gente tem que começar a não aceitar mais as cantigas que diminuam as mulheres na roda de capoeira, que façam com que as mulheres se sintam menor, né? Que músicas que ofendem, que não falam de legal como a mulher como a mulher é, entendeu? Então a gente pode não aceitar esse tipo de música e reconstruir músicas que antes, né, falavam mal das mulheres, maltratavam as mulheres, rever essas músicas, né? Mudar essa história. Há pouco tempo eu sofri, pouco tempo mesmo, eu sofri uma agressão também, não física, mas numa roda, num evento de capoeira, também de um mestre. Porque às vezes a pessoa fala assim, a mestra Tida, não, a roda é o tempo todo. Eu fui num evento e fui falar sobre a minha história, e no momento da palestra uma menina me perguntou qual seria a minha atitude em relação se alguém cantasse uma música que não se canta mais, não é permitido, não se aceita mais numa roda de capoeira, né? Como essa música, se essa mulher fosse minha, eu tirava da roda já já. Dava uma surra nela que ela gritava chegar. Essa música era muito cantada na roda de capoeira. E a gente cantava, porque o machismo ele está impregnado em nós mulheres. Pensa que não, está? Muitas vezes a gente tem atitude machista. A gente tem que estar revendo isso, né? E aí eu falei com a menina, provavelmente eu sairia desse evento e não participaria mais dessa roda. Estava no evento. Aí eu fui batizar uma mulher mais velha, onde os 3 filhos dela faziam capoeira. E ela era a primeira graduação. Quando eu estou jogando com ela, o mestre canta de lá. Se essa mulher fosse minha, eu tirava da roda. Já, já. Eu parei, voltei pro pé do berimbau, falei, terminei o jogo, saí. E as pessoas que estavam em volta, que ouviram a palestra, ficaram horrorizadas. E vieram me acolher, muitos homens vieram me acolher, muitas mulheres vieram me acolher, me abraçar. E eu voltei pro microfone. E cantei para ele. Se essa mulher fosse minha, eu levava para a roda. Já, já, mostrava para ela que a capoeira é dela, é já. E fui cantando para ele, mostrando que o poder da mulher, que a mulher não vai sair da roda de capoeira. E ele foi ficando sem graça e parou de cantar. E aí depois o rapaz me convidou para poder dar a corda para a mulher dele, quem tinha me convidado, o anfitrião da roda, do evento, me convidou para entregar a corda para a mulher dele, que foi através dela que eu fui, que ela me convidou para ser a madrinha, e me passou o microfone. E aí eu fiz o desabafo com ele. E aí eu coloquei ele no lugar dele. Então é isso que a gente tem que fazer. Não importa se ele é um grande mestre, qualificado, respeitado, que faz cantiga. E eu falei para ele, você é um compositor, é um cantador, é um mestre respeitado. Por que você não faz cantigas que elevam o nome da mulher na capoeira? Você tem tantas mulheres no seu grupo. Porque essas cantigas é antiga, a gente sempre cantou, mas não é permitido mais. A gente não aceita mais. E ninguém vai tirar mais a mulher da roda de capoeira, que a mulher está presente na roda de capoeira. E a capoeira é nossa. E aí, ele entendeu. Depois veio me pedir desculpa também. Mas a desculpa pode acontecer. Mas depois que você aponta um revólver e atira, não adianta pedir desculpa. Né? Você já causou mal.
Então, é tomar cuidado. É nós, mulheres, tomarmos cuidado com isso. Não aceitar mesmo. Parar a roda, se for necessário, entendeu? Não aceitar mais esse tipo de provocação. Porque é uma provocação com nós mulheres. É um desafio. Ele quis me desafiar enquanto mulher, né? Então, eu não aceitei esse desafio. É isso. Eu acho que nós temos um estilo também. Claro que a gente tem uma característica do mestre, né? Quando o mestre ele incentiva, ele é motivado, porque por que as mulheres não tocavam? Porque ele não tinha um incentivo dos mestres, não tinha um apoio, né? Porque às vezes tocava e o mestre falava, não toca não. Tem que ter um incentivo, você tem que mostrar. Esse incentivo sempre teve por minha parte, que eu sempre busquei, eu sempre colei do lado do meu mestre, me ensina isso, como que é isso, como é que faz essa virada. Meu marido também, a gente esteve sempre junto, trocando essa informação, um ajudando o outro, ele me ajudando. Meu irmão, porque eu sempre gostei do instrumento. Fundamental é gostar. Você tem que gostar do instrumento e querer melhorar. É como qualquer outro instrumento. Hoje eu faço aula de violão. Eu tomo uma surra, tô tomando uma surra para aprender violão. Mas é como qualquer outro instrumento, você tem que se dedicar. Porque se não se dedicar, você não vai melhorar, né? E segurar um berimbau numa roda de capoeira não é fácil. Manter uma energia com musicalidade, com qualidade, numa roda de capoeira, não é fácil. Então, para isso a gente também precisa treinar, se qualificar, e nós temos um estilo também próprio. Mas é buscar a afinação do instrumento, a melhoria do instrumento. Porque você não pode tocar também uma roda de capoeira de qualquer forma, né? Você não vai buscar uma energia tocando um berimbau ruim. Então a gente tem que ter discernimento também se eu posso ou não tocar naquela roda. Se eu estou qualificada para tocar, qual instrumento naquela roda eu posso pegar. Posso pegar o gunga? Eu consigo segurar um berimbau gunga? Não, então eu consigo segurar um viola? Eu vou para viola. Eu consigo segurar um médio? Eu vou para o médio. Ah, não, vou tocar um atabaque. Vou tocar um pandeiro até eu me sentir segura, entendeu? Aí sim você vai melhorando. Mas não pode deixar de não pegar um instrumento numa roda de capoeira. As mulheres têm que estar presentes na roda de capoeira tocando algum instrumento. Então, a roda de capoeira ela é um círculo composto de várias energias, né? De várias potências ali. E através desse instrumento, de quem está conduzindo, é que vai fazer essa transmissão em volta para que o jogo acontece. E se não tiver essa energia em volta, o jogo ele não sai legal, né? Ou se a energia em volta não tiver, ele não sai legal. Então você vai conduzindo através da música, né? Se a música está meio caída, você busca uma música que empodera, que sabe que todo mundo canta, que todos sabem uma música, e você busca essa musicalidade para poder cantar, para a energia voltar. E se realmente o jogo não está legal, acaba com o jogo, porque aí já é a energia do jogador. Os dois ali não estão se conectando. Eles precisam se conectar também, enquanto capoeiristas, jogo, para poder contagiar todos do lado de fora. É uma troca. Não acontece o jogo sem a musicalidade, e a musicalidade sem o jogo fica perdida também, eu acredito. Então, se o jogo não está legal, não está se conectando, bota mais outros jogadores ali que vão desenvolver para que isso possa acontecer. E buscar e manter essa energia da roda. Ou então cai para uma ladainha, para um jogo buscando a ancestralidade, para um jogo de Angola, busca ancestralidade, para trazer de volta a conexão da roda, né? Aí para dar continuidade. É isso.
Se for uma roda oficial, onde a gente tem convidados, a gente sempre começa com um toque de Angola, né? Sempre com o toque de Angola, buscando uma ladainha, bem para conexão, depois um corrido, para todo mundo poder cantar. Aí faz o jogo de Angola, deixa rolar a energia, aquela conexão, né, da ancestralidade, da tradição. Aí busca um São Bento pequeno para manter a vadiação, né, que aí aumenta um pouquinho o ritmo para a vadiação. E aí a roda já se conectou, aí você busca um São Bento grande de Angola para que todos possam jogar e aí sim os problemas acabaram. Aí é só manter. Tem um mosquitinho aqui, peraí. Aí é só manter. Só manter o jogo, a energia, né? Eu não gosto, como é do nosso núcleo, Mestre Ramos. A gente tem uns fundamentos que a gente mantém no nosso grupo. A troca do instrumento, a gente só troca com a chegada com o jogador vindo ao pé do berimbau. A gente não deixa trocar o instrumento com o jogo rolando, justamente para não quebrar essa energia da roda, porque quando você troca o instrumento, já desconectou. O jogo está rolando e você está trocando aqui, já desconectou a energia. Então a gente chama a dupla ao pé do berimbau para trocar o instrumento, para se conectar novamente e aí o jogo acontecer. A compra, só compra se o mestre liberar, olhando para o mestre, sabendo se pode ou não comprar aquele jogo, se você tem condições ou não para fazer aquele tipo de jogo, né? Então, com respeito, terminou o jogo, não é saindo de qualquer maneira, você volta ao pé do berimbau, agradece o jogo que você fez, né? E aí sim volta para o final da roda, para que esse círculo ele possa estar girando, né? Tá girando com a energia positiva. Aí, geralmente, a roda de Angola, todo mundo assenta para que, né, possam estar se conectando ali no chão, ali todo mundo atento ao jogo e ao berimbau, à musicalidade. Yeah! Olha a força do capoeira, ninguém vai poder tirar. Olha a força de um capoeira, ninguém vai poder tirar, porque já nasci com ele, a força que Deus lhe dá. O mundo pode dar voltas, porque volta ao mundo dá. Não existe uma rasteira que possa lhe derrubar. O guerreiro da senzala tem a força no seu cantar. Tem o jogo de um curisco no tocar do berimbau. Oxalá nos traz o bem, leva pra longe o mal. Camará, viva meu Deus, viva meu Deus. Camará, viva meu mestre, viva meu mestre. Camará, Angola, 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 meu camará. Angola, 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 jogo de Angola eu vou jogar. É nessa hora que o jogador vai sair pro jogo.
Enquanto tá rolando a ladainha, ele não joga. Ele espera a louvação e quando começa o corrido, e aí ele vai pro jogo, o jogo de Angola. Aí joga, vai jogando, aí o mestre chama a dupla, volta no pé do berimbau, sai mais outra dupla e vai pro jogo. Aí se eu mudar o toque pro São Bento Pequeno, é um jogo mais de vadiação, 2 palmas. Negro que veio de longe, negro que veio de Angola, negro da capoeira, negro não vai embora. Negro que veio de longe, negro que veio de Angola, negro da capoeira, negro não vai embora. O negro chegou aqui, escravo a trabalhar, no meio do canavial, começou a vadiar. Negro que veio de longe, negro que veio de Angola, negro da capoeira, negro não vai embora. O negro criou a capoeira entre o sofrimento e dor. Esta luta é envolvente, que o negro se libertou. Simbora negro, negro que veio de longe, negro que veio de Angola, negro da capoeira, negro não vai embora. Aí nessa hora tem 2 palmas, o jogo rolando, é um pouco mais acelerado. E aí só sobe o ritmo pro São Bento Grande de Angola. Aí é um jogo um pouco mais rápido. E aí a gente permite compra. A palma de terreiro, lá no nosso núcleo, no núcleo Mestre Ramos, Grupo Senzala. Dona da Mata tem capoeira boa, Dona da Mata tem capoeira boa. Tem aqui Grupo Senzala, que chegou foi pra ficar, ensinando a capoeira na cidade de Ubá. Dona da Mata tem capoeira boa, Dona da Mata tem capoeira boa. Mestre Ramos Mandingueiro, aluno de seu peixe, veio do Rio de Janeiro pra poder nos ensinar. E aí vai, vários corridos, busca energia, a roda vai subindo. E muitas vezes nessa hora, o capoeirista para de pensar. Porque é uma adrenalina, né? Aí a gente não pensa. Aí é a intuição, é aquilo que a gente está acostumado, porque o pensamento já se perdeu no jogo e a adrenalina subiu. Sim, a capoeira ela tem esse despertar, né? De você usar o seu corpo de forma que você não imagina, né? Fazer coisas que às vezes você não imaginava fazer através da arte, né? Se permitir, conhecer seu corpo. A capoeira nos proporciona conhecer o nosso próprio corpo, o nosso limite. A cada pedacinho. A gente costuma dizer, quem faz outras artes marciais fala que quando faz capoeira não entende porque que dói tudo. Porque mexe músculos que você não imagina mexer, né? E é uma conexão de corpo, de mente e corpo. Porque você movimenta o tempo todo, você está dos níveis médio, baixo o tempo todo. Você está embaixo, você está a médio, você sobe, desce. E essa conexão, ela é de forma intuitiva, né? Tem a prática, tem a técnica? Tem.
Tem o treinamento? Tem. Mas o corpo fala através da capoeira, do jogo da capoeira. Cada corpo é um corpo. Por isso que a gente fala que a capoeira é para todos, para todos. Porque é o corpo que fala, né? Através da arte, do movimento, da perspectiva do movimento, de ao mesmo tempo estar embaixo, estar em cima, usar a força. A capoeira utiliza força, agilidade, resistência, flexibilidade, potência. Tudo isso está dentro da prática da capoeira. E ela não é um treinamento maçante que você repetitivo no seu dia a dia. Às vezes a gente repete, mas de forma diferente. Isso que é o entendimento. Você faz os mesmos golpes, mas de uma forma diferente. Não tem aquele padrão que você vai fazer isso, repetir 50 vezes aquele movimento. Não, você repete o movimento de várias formas, né? Então isso não é maçante, não exige que o cara tenha um condicionamento maravilhoso para que ele possa jogar capoeira. Posso jogar capoeira. O idoso joga capoeira. O deficiente joga capoeira, né? A mulher joga capoeira. A criança joga capoeira. Eu tenho menino de 2 anos que está jogando capoeira. Então, todos podem jogar capoeira. Porque cada corpo é um corpo, ele vai falando através dessa arte, desse movimento. Quando a gente entra na roda, a primeira coisa é você abaixar o pé do berimbau, se conectar com o instrumento e com quem está à sua frente, né? Olhar, olho no olho, para que vamos fazer um bom jogo, vamos vadiar, vamos fazer nossa troca de energia. E eu tenho um sinal que eu faço, porque que eu aprendi assim, sim, eu sou católica, praticante, que pratico, né? Mas eu sou eclética também, porque eu tenho pessoas de várias religiões. Meu mestre é da Umbanda, com muito respeito. Eu tenho a minha família, tem umbandistas, minha família tem evangélicos, então eles todos respeitam a arte. E quando alguém chega perto da gente, que a gente tem essa dificuldade com os evangélicos, né? Das pessoas, praticar capoeira, porque eu tenho 2 alunos que os pais vieram conversar comigo sobre isso. Porque eles me disseram que eles não são evangélicos, mas que eles têm uma doutrina deles e que, como que eu utilizava a capoeira, porque dentro da musicalidade, filhos deles eram obrigados a cantar as músicas que não eram, que falavam de santos, de orixás, e são crianças. Como que você vai falar com o pai que o filho é obrigado a cantar? Ninguém é obrigado a cantar. A pessoa se sente vontade de cantar na roda de capoeira, né? Obrigado você não é. A capoeira faz com que você sinta essa vontade de você estar interagindo, cantando. Se você está ali mudo na capoeira, a sua energia não está ali, não. Foi o que eu expliquei para os pais. Eles não são obrigados a cantar. Não, que quando tiver uma música que não fala, eles vão cantar, eles podem cantar. Falei, beleza, deixa eles aí à vontade, se sentir à vontade. O que a gente não pode é proibir a criança de fazer, porque o pai está desconfortável por causa da musicalidade. Aí eu falei com ele, eu não posso mudar a forma de eu dar aula por causa dos seus filhos. A capoeira, eu falei com ela, eu sou católica, mas a capoeira, ela é uma cultura afro-brasileira, que ela tem raiz matriz africana. E tem musicalidade que fala dos orixás, de toda a tradição da capoeira. E nós vamos cantar. E nós não vamos deixar de cantar. Porque é isso que é a parte da capoeira. Agora, eu não posso obrigar seus filhos a cantarem. Mas eu não posso mudar a forma como eu dou aula para que eles possam treinar.
Porque também se a gente tiver que mudar tudo, a gente perde a essência, perde a tradição, entendeu? Foi o que eu expliquei. Eles estão lá ainda. Então, a primeira vez que eu fui para fora do Brasil foi em 2000, no show Brasil 500 anos, a convite do mestre Peixinho, era corda roxa, professora, e ele me ligou assim, minha filha tinha 3 anos de idade, e ele me ligou assim, de manhã e falou assim, Tida, fazer um convite, a gente está indo para a Finlândia apresentar o show Brasil 500 anos, e queria convidar você para fazer parte do grupo. Você tem 30 segundos para falar que sim ou não. Aí eu olhei assim, aí o meu esposo estava assim, Luiz Cláudio, o mestre Peixinho está convidando para eu ir para a Finlândia. Como é que eu faço? Aí ele, ué, vai. Aí eu falei, vou sim, mestre. Aí foi a primeira vez, tirar passaporte, tudo. E foi num grupo. Foi uma experiência incrível. Mas foi uma experiência também, assim, difícil, porque eu tive que deixar minha filha com 3 anos para trás. E era para 15 dias, né? Podendo estender para um mês, porque eles iam fazer uma turnê em vários países da Europa. E aí apresentamos esse show lindo, num teatro maravilhoso, com mais de 500 pessoas assistindo. Foi muito legal, só que eu chorava. Por causa da minha filha, não era época de internet igual tem hoje. Então a dificuldade de falar era muito grande. Então eu não conseguia falar com a minha filha, com o Luiz Cláudio, e eu chorava, falava que ela estava doente. E aí, quase nos últimos dias eu consegui falar com o Luiz Cláudio, e ele falou que, não, ela está dormindo. Era de dia, ela não dorme. Minha filha nunca foi de ficar dormindo demais. Aí eu falei assim, não, cadê ela? Não, tá dormindo, fica tranquilo, tá tudo bem. Beleza. Aí o mestre me convidou para ir para Portugal, depois ia para a França. E eu falei, não vou, mestre. Não, vamos, Tida, você tá aqui. Vamos para lá, a gente vai fazer uma turnê, vai ser legal. Eu falei, não vou. Eu vou embora que minha filha tá doente. E fui embora. Cheguei, ela estava doente. Ela estava doente. Então, eu nunca mais pensei em viajar assim, para fora do Brasil assim. Só em 2008, quando o mestre Luiz Cláudio estava com trabalho na escola, na Itália, o pai dela, meu marido. E aí ele convidou eu e ela para poder ficar 2 meses com ele lá, no trabalho dele. Aí eu com ela, e ela tinha mais ou menos 8, 9, 10 anos, eu acho. E aí foi também uma outra experiência difícil, porque ela teve síndrome do pânico, porque de ansiedade, porque estava 6 meses ou 9 meses sem ver o pai. E ansiedade, deu síndrome do pânico, e eu ficava no tratamento com ela, e ansiedade para poder viajar. Aí foi uma viagem difícil, mas que foi bom, porque quando chegou lá, ela estava até tomando um remédio que o médico passou. Chegou lá, quando chegamos na Itália, e ela viu o pai, melhorou. Nem tomou mais o remédio, quem tomou fui eu. Porque os dois não dormiam, só conversavam e viam Harry Potter. Aí, mas foi bom também, uma viagem. Aí depois eu fui convidada para poder ir na Eslovênia, na França. Eu sou embaixatriz, né, do evento Tem Mulher na Roda na França, que é a convite do Mestre Banana e da Contramestre Orlane. Desde 2005, eles realizam o evento e sempre quando eles realizam, eu estou presente. Na Dinamarca também. Então, lá fora, a capoeira, ela é muito respeitada. E diferente de muitos brasileiros, eles questionam, eles perguntam, eles procuram ter informação, saber como que é, como que não é. A dificuldade da língua, eles superam. Porque a capoeira é ensinada em português.
as músicas são cantadas em português, né? Mas, e eles têm essa dificuldade, e eles aprendem. Aqui a gente briga com o aluno para cantar, que eles falam português, para manter energia. Então, a capoeira é muito respeitada, muito receptivo, os mestres são muito bem recebidos lá fora e cada vez mais crescendo o número de praticantes em todo o mundo, né? Porque hoje são mais de 160 países a prática da capoeira. Então, a capoeira está no mundo. Se nós brasileiros não pensarmos em manter a nossa arte, a nossa tradição, com cuidado, com respeito, a gente vai se perder. E aí, né, como que fica? Nosso patrimônio reconhecido, tombado, ser mais respeitado lá fora do que aqui? Não pode, né? Precisamos entender a nossa potência, né? Não sei se vai, mas... Yeah! Aconteceu, foi numa noite de lua, quando o besouro morreu. Mas foi numa emboscada que fizeram no grotão, por onde besouro vinha, montado no alazão, com 7 tiros no peito e uma facada de tucum. Mataram besouro preto, protegido de meu pai Ogum. A inveja é mãe da raiva e prima da covardia. Pra morrer, colega velho, cada um tem o seu dia. Mataram besouro de Maracanga, faca de Tucumã de Engafá. Mataram besouro em Maracanga, faca de Tucumã de Engafá. Mataram besouro em Maracanga, Maracangaia em Maracangaia. Água rolou no mar, água rolou lá na pedreira, água que foi pro mar. Ela vem da cachoeira, água rolou no mar, água rolou lá na pedreira, água que foi pro mar. Ela vem da capoeira. Salve a mãe Iemanjá, salve o povo das ondas, salve o povo de lá, que vem nos abençoar. Água rolou no mar, água rolou lá na pedreira, água que foi pro mar. Ela vem da cachoeira. O iê, ele significa que você está se preparando a sua energia e para a cantiga, e chamando a atenção de todos
para o momento da roda importante. De todos se conectarem, buscar a energia para o canto, para a musicalidade e para o momento, para o axé. Não, eu acho que eu quero só deixar uma mensagem, se for, para todas as mulheres, para todos os mestres que são condutores de grupos, de levar com respeito a nossa arte. A gente sofre muita discriminação. No mundo da capoeira também tem a perversidade, tem a maldade, né? Que as pessoas passam a cuidar melhor das nossas crianças, né? Dos nossos capoeiristas, dos nossos alunos, das mulheres, incentivando, motivando, acreditando na mulher na capoeira. Né? Porque muitos mestres têm mulheres, mas muitas vezes não acreditam, não dão esse valor realmente dentro das suas aulas para as suas mulheres. Então acreditar realmente que é nessa potência feminina na roda de capoeira, dentro da prática da capoeira. Né? A minha trajetória não foi fácil. A minha família é uma família realmente de capoeirista. A gente está até fazendo um documentário sobre a nossa família lá na cidade. Passamos por várias coisas. Vou contar aqui uma história. Aconteceu um acidente. Eu poderia ter parado com a capoeira há muito tempo, né? Só que a capoeira não permitiu isso. Aconteceu um acidente entre eu e o meu irmão, numa roda de capoeira. Ele, mais graduado que eu quebrei a cabeça do meu irmão com uma meia-lua de compasso num acidente. E quebrou mesmo, que ele não tem essa parte do crânio, porque teve um aprofundamento. E ali eu pensei em desistir. Eu era uma aluna, laranja ainda. E foi justamente ele que mais treinava comigo para eu me desenvolver junto. E ele era corda verde na época, graduado. E aí aquilo ali me deixou um pouco indecisa se eu continuava ou não. E ele, não, você vai continuar, isso aí não foi foi um acidente. Aquilo de você estar se conectado, que quando a gente entrou para o grupo, a gente não tinha a experiência que tem hoje, da conexão, de você estar no jogo, você tem que se conectar com aquela pessoa que está no jogo. Quem está fora, eles têm que mandar energia para você. Aí pisar no pé de quem está do lado de fora e olhar, é um risco muito grande. Você não pode fazer isso numa roda de capoeira. Então a gente hoje ensina isso, para que você está na roda de capoeira e você pisou, esquece quem está lá fora. Não olha. Ele pisou e olhou, quando ele voltou, você não tinha essa experiência do controle do golpe, da perna, do seu corpo, né? E o golpe entrou e pegou. E ele não. Hoje ele voltou a fazer capoeira, é professor, mas o trabalho dele também tomou conta, né? Ainda vai e volta, ele se mantém. Mas em nenhum momento ele me culpou por isso. Pelo contrário, ele não deixou que eu parasse com a capoeira. Você vai continuar, vai continuar. E uma outra coisa que aconteceu na minha família também, é difícil falar sobre isso, mas que é bom, que às vezes as pessoas acham que a gente não passou por muita coisa, né? Foi quando o mestre Tarcísio sofreu um incidente, um atentado mesmo, de morte, ficando sem poder fazer a prática da capoeira por 2 anos, e eu que assumi o trabalho dele todo, na cidade, e mantive o trabalho dele lá firme. E hoje ele voltou, formou mestre, e a gente se formou junto, né? No grupo, eu, ele e meu marido, nós formamos Corda Vermelha junto em 2012. Então essas coisas que às vezes as mulheres conseguem ter resistência, ser resiliente, e que muitas vezes, se a gente não tiver uma rede de apoio de família, porque é a minha família que deu esse apoio, né? Muitos eram contra,
muitos da família, larga isso, só tá dando dor de cabeça. Olha o que aconteceu com seu irmão, olha o que falando pro Tarcísio parar, para, né? Mas não é a capoeira, é o ser humano, né? As pessoas levam os problemas para dentro do lugar que não é para levar. Então, tudo isso nos fortaleceu dentro da cidade. E hoje a nossa família é uma referência na capoeira dentro da cidade. Eu vou cantar aqui então uma música da Dandara, que é uma música que está no mundo inteiro. Essa música ela está no mundo inteiro, porque é um movimento Dandara, é um movimento que foi idealizado por uma mestra, a mestra francesinha, que era do Capoeira Brasil. Hoje ela tem um grupo dela, que é o Capoeira Rucongo. Num evento da mestra Magali, nós somos amigas, e ela reuniu algumas mestras e falou, vamos fazer um coletivo nosso, sem nome de grupo. Um coletivo de mulheres para a gente poder promover eventos que divulgam, dá visibilidade para mulheres, que fala de temas importantes sobre capoeira, diferença de gênero, né? Sobre pedofilia, sobre vários temas importantes dentro da prática da capoeira que a gente precisa discutir para que isso não possa acontecer. Então fundou o movimento Dandara, mestra francesinha, do Capoeira Rucongo, mestra Ana Sabiá, do Grupo Senzala, eu do Grupo Senzala, mestra Magali, do Capoeira Brasil, mestra Baixinha, do Capoeira Brasil, Sabrina, do Biriba Azul e a mestra Tatiana, do Capoeira Luanda. Então, nós fundamos esse coletivo e a gente queria treinar. Inicialmente, a gente queria se reunir para treinar, para a gente desenvolver, para depois a gente promover eventos juntos desse coletivo. E em 2017, a gente vamos fazer o movimento, vamos fazer o evento, e ficou naquela dúvida, não fazia, vamos fazer em Ubá então. E o evento foi realizado em Ubá, pela primeira vez em 2017. E aí nós precisávamos de um hino, né? Para o coletivo. E aí discussão, vamos fazer a música? Não, vamos pedir alguém para fazer. Aí teve um aluno do Biriba Azul que fez uma música. Aí elas passaram, eu falei, gente, por que a gente vai pedir um homem para fazer uma música do nosso movimento? Sendo que nós temos condições de fazer isso. Vamos fazer vamos reunir, a gente discutir e vamos reunir. Aí vamos, não vamos? Eu falei assim, eu vou fazer. Aí fiz o coro, mais 3 pedaços, e passei para elas. Se viram aí para fazer mais um pedaço aí, os 2 pedaços. Aí a mestra Ana fez e a mestra Francesinha também fez. Aí a participação é nossa. Aí saiu assim. Dandara, 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 dandara. Foi no quilombo onde tudo começou. Dandara perdeu sua vida, mas a luta continuou. Dandara, 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 dandara. Mulher guerreira que a história não contou. Ao lado do rei zumbi, pela liberdade ela lutou. Dandara, 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 dandara. Na capoeira hoje ela é lembrada, Dandara é memória viva, sua história resgatada. Dandara, 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 dandara. A mulher na capoeira não é só pra enfeitar, ela joga, toca e canta, também sabe vadiar. Dandara, 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 dandara. Olha aqui meu camarada,
eu vou lhe dizer. Sou mulher, sou capoeira, também tenho meu dendê. Dandara, 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 dandara. E aí nós fizemos esse movimento, com o nome Movimento Dandara Viva Capoeira, em homenagem a essa mulher, que a história não conta, né? Só contou do Zumbi, o rei, que venceu as batalhas, mas não falou daquela mulher que preferiu se suicidar do que se entregar, né? E a história quis apagar, mas não se apaga. Como a história tenta apagar várias histórias de mulheres de vários quilombos aí, que comandaram quilombos e tentaram apagar. Então nós precisamos resgatar essa história dessas mulheres, dessas guerreiras. Entendeu? E hoje o movimento Dandara está no mundo. Ano que vem a gente vai representar ele em Chicago, no evento da Mestra Colibri. Já fomos convidadas para representar o movimento Dandara. E na Dinamarca, que nós vamos com todo o coletivo representar lá na Dinamarca, em Copenhague, no evento do Mestre Shin. Então, eu acho que a gente está alcançando muitas vozes aí, né, que gostariam de ter falado, não falaram e agora vão falar.